Olá, aluno, olá, aluna. Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Vou explicar aqui logo, primeiramente aqui, sobre, se eu não falei isso no chat, vamos falar aqui no vídeo, sobre essa nossa apresentação de aula, que vai variar nas videoaulas feitas no PowerPoint e também a gravação diretamente do caderno digital, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Então, para que você saiba como a gente vai fazer durante esse processo, vai ser assim, intercalando as videoaulas gravadas no PowerPoint e o caderno digital sendo gravado diretamente aqui juntamente com a nossa explicação, tá bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade à unidade 1, falando sobre o que é arte, né? A gente falou um pouquinho, a gente mudou um pouquinho a nossa concepção, o que a gente pensava que era arte, de uma maneira tão limitada, a gente abriu mais, ampliou um pouquinho mais a nossa visão, a gente entende que a arte está ao nosso derredor e que existem sim vários conceitos, que a arte é algo muito subjetivo, né? Mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, está no nosso dia a dia, nós temos a necessidade da arte, viu que o ser humano desde o início tinha necessidade de criar, né? Já é inerente ao ser humano, as habilidades, os talentos, a criatividade, né? Necessidade de criar. Então, a gente viu isso na aula passada e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a beleza na arte, tá? É muito comum a gente no nosso dia a dia, quando a gente se refere a algo que é belo, a gente está se referindo a algo que nos agrada. De forma geral, a gente entende que o que é belo é bom, é fino, é verdadeiro, é nobre, é divino, tem harmonia, tem proporção. Então, a gente associa a beleza, o que é belo, a tudo que é bom, na verdade, né? Mas isso também, ela vai, esse conceito da nossa linguagem cotidiana, ela tem como base as experiências estéticas, nossas experiências estéticas, né? São os gostos, os nossos valores, né? O que a gente acha, as nossas experiências. Então, a gente vai ver que na arte isso é um pouquinho diferente, tá? A beleza na arte, ela não está associada a características, tá? Vamos trazer isso para uma forma prática, né? Vamos explicar isso de uma maneira bem prática aqui. Lembrando que essas experiências também, ela é muito feitas pela sociedade em que a gente vive. Vamos lá. Se eu falar para você assim, fecha seus olhos agora e pensa numa modelo famosa. Você vai pensar uma mulher alta, magérrima, bonita, cabelo longo. É a forma que a gente pensa. Essa é a nossa experiência estética. Nós fomos acostumados a esse padrão de beleza da mulher, tá? A mulher que foge desses padrões não serve para ser modelo, não é tão bonita, não é tão elogiada, não é verdade? Isso são padrões, né? Existe um rótulo ali, ó, só é modelo, só é bela e só vai ser modelo a mulher que estiver dentro desses padrões. Então, a beleza, no nosso cotidiano, de acordo com a nossa experiência de vivência, a beleza, ela tem esse rótulo de só ser definido como beleza coisas com características bonitas. Só que a gente vai ver que na arte não é bem assim. Na arte, a beleza não está associada apenas às características externas, né? Mas a gente vai ver que nem tudo que é obra de arte tem que ser belo no senso comum. Quando eu falo senso comum, eu estou falando sobre a opinião de uma maioria, um senso comum, opinião em massa. É o senso comum. Eu vou mostrar uma obra de arte para vocês, de um pintor famoso, e todo mundo vai dizer que é bonito, todo mundo vai dizer que é feio. Não. Na arte, nós vamos ver que nem tudo é,
tá? Nem tudo que é obra de arte tem que ser bonito, tem que ser belo ao senso comum, tá? Na arte, a beleza está associada também não apenas às características, é claro, mas ao contexto que envolve a obra. Quando ela foi criada, o porquê ela foi criada, por quem, em que momento. Então, dessa forma, ainda que num primeiro momento a obra às vezes se apresente feia ao senso comum, né? Sua beleza pode ser revelada quando se compreende o contexto. Então, você vai ver que a beleza na arte ela é relativa, muito relativa. Nós estamos observando aqui na imagem, olha, gente. Estamos observando nessa imagem, deixa eu aumentar o zoom aqui até pra gente. Observando essa obra aqui, tá? Essa obra de Pablo Picasso, ela se chama Guernica. E aí você, no senso comum, o que você acha que as pessoas diriam dessa obra, olhando assim, numa maioria das opiniões, no senso comum? Diria que essa obra é feia ou ela é bonita? Ela é bela ou ela é feia? No senso comum, né? Essa beleza que o senso comum acha, eu acredito que numa maioria diria que ela é feia, tá? Por causa das características dessa obra, a gente realmente, se a gente não observar, olhar verdadeiramente, a gente vai dizer que ela é feia. Mas quando você compreende o contexto, você consegue associar alguma beleza nela. Porque a beleza na arte, de modo geral, a beleza na arte, ela é relativa. E muitas das vezes, ela não só quer falar sobre as características, né, de quem se olha a primeiro momento, como aquela beleza que está por detrás. Que só enxerga essa beleza quem consegue compreender o contexto da obra. Essa obra aqui ela foi feita, né, pelo Pablo Picasso, como eu disse, se chama Guernica. Ela foi feito... Guernica é o nome de uma cidade que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola, tá? E aqui Pablo estava querendo retratar um momento de sofrimento, tá? Retratando pessoas, crianças em sofrimento, tá? Causado a essa população, causado pela guerra, tá? Então, você vê aqui que ao olhar comum é uma obra que muitas pessoas diriam que ela é feia. Mas quando a gente consegue compreender e enxergar, a beleza está realmente na história, no contexto dela, né? Você consegue enxergar o que o Pablo Picasso ali estava querendo demonstrar, que era literalmente isso, o sofrimento. Não que o sofrimento, gente, seja belo, mas a obra de arte em si, tá? Com os traços cubistas, né? Ele transmitiu através da sua obra, né? Aquele momento, tá? Aquele período triste, tá? Então a gente vai perceber isso ao longo, que a beleza ela é relativa, não é verdade? Agora a ideia nossa é passar, professor de arte, a ideia, né, é passar para o aluno que nós devemos fugir desse senso comum. Nós devemos nos desamarrar dos conceitos estabelecidos pela sociedade. Sabe? Por que vamos voltar lá assim, uma explicação prática. Por que as baixinhas não podem ser modelos, aquelas que medem 1,5 m? Por que as gordinhas não podem ser modelo? Embora hoje já tenha um mercado, né, para os modelos plus size, mas antigamente não se via isso. Por que só as magrinhas, sabe? Então e eu tô dando esse exemplo, gente, mas existe uma infinidade de rótulos de beleza taxados pela sociedade, que a gente precisa ter um olhar diferenciado. A gente fugir do senso comum. Eu quero que você, aluno de arte, você passe a ampliar o seu olhar,
Que você veja beleza onde a maioria das pessoas não veem. Que vocês procurem examinar cuidadosamente o que vocês estão observando. Porque isso é muito importante. A gente ter um olhar, vamos dizer assim, um olhar carinhoso para aquilo que a gente vai analisar, olhar com carinho, observar, para que a gente possa aplicar um olhar, esse olhar artístico, sabe? Vamos dizer assim, esse olhar que não olha apenas a aparência externa, as características internas, mas é um olhar que compreende, que mergulha para conhecer e que associa a beleza àquilo que se entende, não àquilo que se vê, tá bom? Então vamos lá. O último parágrafo aqui, vamos ler aqui comigo. Ó. Mas isso não quer dizer que não haja beleza na arte. Quando a gente fala sobre esse olhar subjetivo, de que nem tudo é a beleza externa, sim, é correto. Mas nós também vamos ver muitas obras de arte com beleza externa, sim, com características marcantes de beleza, sim. Tá bom? Na Grécia Antiga, no período do Renascimento, do Neoclassicismo, nós vamos passar por isso, nós vamos aprender isso. Você vai ver que eles tinham um ideal de beleza. Eles tinham uma preocupação em todas as suas representações artísticas, representar o belo de verdade, aquele que é tanto por dentro quanto por fora, eles tinham essa preocupação. Tá? De representar o natural, o verdadeiro, que era de fato belo. Você vê que no Renascimento e nesse momento do neoclassicismo, as estátuas elas eram feitas assim, com toda aquela anatomia, buscando trazer a realidade. Eles tinham essa preocupação com beleza de verdade, tá? Mas o que nós estamos trazendo aqui é isso. Você vai se deparar, sim, com obras belíssimas, tá? Exteriormente falando, sobre suas características externas, sim, nós vamos nos deparar com obras belíssimas, mas nós também vamos nos deparar com aquelas que não são tão bonitas aos olhos, mas para aquele olhar que entende que a beleza não está só na aparência, para aquele olhar que procura entender a história e o contexto, sabe? Também vai acontecer isso. A gente também vai ter que olhar com esse olhar subjetivo, com esse olhar carinhoso, amoroso, para o que a gente está observando, tá bom? Para a gente, de uma vez por todas, sair desse senso comum, sair desse pensamento de massa que todo mundo acha aquilo e tem que ser aquilo, tá? Por isso a gente precisa ampliar. A arte traz isso para a gente. Esse olhar ampliado de mundo, do mundo. Quando você entende isso, você entende para todas as áreas da sua vida que você precisa olhar com um olhar diferenciado, tá bom? Vamos lá. Aqui tem o raio-x da obra, você vai ver que aqui está trazendo trechinhos, zoom, né? E trechinhos da obra que a gente analisou aqui, tá? Ó. E aqui está falando sobre as linguagens da arte, gente. A gente falou, né, de tudo na primeira aula, de tudo aquilo que a gente entende que seja arte, que era mais fácil dizer o que não é arte, né? Mas aqui está falando um pouquinho melhor para a gente, aqui falando sobre as artes visuais, né? Falando que a arte traz muito dos 5 sentidos para a gente. A visão, o paladar, o olfato, o tato, a audição. Nas artes visuais, a gente encontra o cinema, né? Tem a ver com o sentido da visão, artes visuais, tá? O cinema, a pintura, a escultura, tudo aquilo que eu vejo, né? A fotografia, a gravura, o desenho, tudo isso é a linguagem da arte nas artes visuais. Temos a música, que tem muito a ver com o tato e a audição. Professora, por que tato? Por causa dos instrumentos musicais. Porque você manuseia os instrumentos musicais. É o seu tato que faz aquele instrumento emitir o som. Então tem a ver com o tato e a audição, porque você escuta a música, tá? Temos o teatro, né? No teatro, a gente encontra aí o ator,
né? Que é aquele que está ali representando. E também nós temos o espectador, não é verdade? Nós estamos ali tanto representando, tanto podemos representar, como podemos também estar ali de espectador, visualizando, né, uma peça teatral. A dança, né, ela também é muito importante. A gente viu que desde os primórdios, desde lá das primeiras civilizações, eles já dançavam ritualisticamente falando. A dança, ela não é qualquer movimento do corpo, tá? Existe uma sincronia entre ritmo, entre o movimento, entre gestos, entre música. Então, existe aí alguns elementos para que de fato haja dança, tá? Não é qualquer movimento, tá? Eu movimentei meu braço, é dança. Não. Existe aí alguns elementos para que a dança aconteça. O espaço onde ela vai acontecer, certo? O ritmo, os movimentos repetitivos, os gestos, né? E aí a gente viu aqui um pouquinho sobre as linguagens da arte, né? Aquilo um pouquinho de teoria aqui, o que a gente conversou na aula passada. Tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui essa aula. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa página e nós encerramos esse capítulo, certo? Então, você tem aí uma tarefa de estar realizando essas atividades aqui. Nada tá aqui que não tenha sido falado dentro da primeira semana e dessa semana, tá bom? Tá tudo aqui, foi tudo explicado para você. Você tem um livro para fazer pesquisa, para responder, ou volta lá no vídeo, reveja o vídeo, tá bom? Então, a gente viu sobre a beleza na arte, né? E falamos um pouquinho mais sobre a linguagem da arte, né? A música, a arte visual, o teatro, a dança, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!